Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Bola na Marca, que semanalmente avalia o desporto nacional, nomeadamente o futebol. Antes de mais, vou endereçar os parabéns a Manuel Andrade, o nosso habitual comentador do Futebol do Porto. Ontem festejou o título de campeão nacional. Aproveito também para apresentar os nossos restantes convidados, nomeadamente Joaquim Magalhães, do Sporting, e José Oliveira, do Benfica. Vamos começar o programa para abordar o tema do Sporting, que empatou na visita a Guimarães. Começo precisamente com o Joaquim Magalhães. O que é que lhe pareceu o empate do Sporting alcançado pelo Vitória de Guimarães já em período de compensação? Muito boa noite. O jogo do Guimarães Sporting era um jogo em que se antevia algumas dificuldades para o Sporting, é dos campos, digamos, mais difíceis deste campeonato. Veja-se as deslocações do Benfica e do Futebol Clube do Porto a esse estádio. O Porto empatou da maneira que nós sabíamos, o Benfica perdeu. Portanto, sabia-se que o Sporting não ia ter um jogo nada fácil em Guimarães. O Sporting também, que tinha problemas no seu meio-campo, não contava com os seus médios, que era o Pedro Mendes, o André Santos, o Manique, entre outros, estão lesionados e outros castigados. Portanto, o Conceiro teve que recorrer a um central, neste caso o Carriço, para jogar a meio campo ao lado do Zapater. Se a princípio ter dois jogadores com estas características defensivas parecia que o Sporting iria ter uma equipa com muita pouca mobilidade, o que é certo é que a equipa surpreendeu e nos primeiros, ou seja, podemos dividir este jogo em duas partes completamente diferentes. Na primeira parte, o Sporting, em virtude da velocidade do Matias Fernandes, do Jaló e também das triangulações do Postiga, criou muitas dificuldades ao Guimarães. O Sporting podia e deveria, na minha opinião, ter resolvido o jogo na primeira meia hora do jogo, quer o Yannick Jaló, quer o Postiga isolados contra o Nilsson, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo. Não conseguiram marcar, mas buscamos jogadas que jogadores daquela qualidade não devem falhar. E realmente o Guimarães mostrou-se uma equipa muito confusa, uma equipa sem agressividade. A segunda parte foi completamente diferente. O Manuel Machado tirou o João Ribeiro e meteu um jogador mais rápido no meio campo e parecia realmente que os jogadores tinham trocado de equipamentos. Não é? Parecia que o Guimarães, na segunda parte, estava a jogar como o Sporting jogou, uma equipa rápida, a atacar, e o Sporting, sem se perceber muito porquê, acho eu, muito cedo começou a defender o resultado e a jogar digamos, numa estratégia de contra-ataque. Que não concordo, acho que foi muito cedo para jogar desse modo em Guimarães. De qualquer modo, ia dar os seus resultados, porque o Sporting apostou em jogar em contra-ataque e, novamente, quer o Vukcevic, quer o Yannick Jaló, podiam ter feito 2-0 antes do empate do Guimarães. O Futebol Clube do Porto venceu por 2-1 o Benfica e vou pedir agora a Manuel Andrade para analisar os factos desta partida. Finalmente falar de futebol. Eu começava aqui por brindar os nossos adeptos, o meu cascol, estava aqui a fazer um calor. Eu trouxe estes cascóis, eu tenho muitos cascóis. O Porto já foi muitas vezes campeão. Eu trouxe este que é o tricampeão nacional 94-97. Ok? E daqui por 3 anos eu hei de cá estar com um cascol parecido com este para demonstrar que o Porto encetou um novo ciclo. O ciclo que foi proclamado pelo Benfica no ano passado, que ia ser campeão, e foi campeão. Já ouvi isso há 2 anos. E que este ano, além de prometer ser campeão, prometeu ter uma brilhante carreira na Liga dos Campeões, prometeu fazer uma grande equipa. Já está a falar de futebol? O que é que deu? Deu que, eu não ia dizer a meio do campeonato, mas quase, o Futebol Clube do Porto não tem uma derrota para o Campeonato Nacional. O Futebol Clube do Porto leva N de pontos sobre o segundo classificado. N vezes 2 sobre o terceiro, sobre o quarto, sobre o quinto. Uma equipa regular. Uma equipa técnica fantástica. Os parabéns para o André Vilas Boas, não por ser campeão nacional, porque isso não é de dar parabéns, isso é um reconhecimento do mérito do trabalho dele, mas porque ontem, segunda-feira, fez anos. E para toda uma direção de um clube, de uma estrutura de um clube, desde que o Jorge Nuno Pinto da Costa assumiu a direção do Futebol Clube do Porto, fez realmente algo que dificilmente
nos próximos tempos alguém conseguirá fazer. Vera, como é que viu o facto do Futebol Clube do Porto ir ao Estádio da Luz sagrar-se campeão nacional? É evidente que não foi do nosso agrado o Porto ir lá festejar o título. Só isso, pura e simplesmente só isso, porque não dá mais nada do que isso, de agrado ou desagrado, porque o Porto não ganhou, quando o campeonato estava ganho, portanto, o Porto não ganhou mais um troféu pelo facto de ir ganhar, fazer o título ao Estádio da Luz. Portanto, era uma coisa que, como adepto, exatamente, como adepto, não gostaríamos de o ter visto, mas as coisas aconteceram assim. O Benfica não tinha a equipa no seu pleno, achou o Jorge Jesus que Nuno Gomes achou o Jorge Jesus provavelmente que também não era preciso a equipa estar em pleno para bater o Futebol Clube do Porto, porque de facto o Futebol Clube do Porto é só a melhor e se equipa fizermos nacional. uma análise ao jogo, que tanto se falou, eu estou completamente em desacordo com aquilo que foi dito aqui do jogo, porque acho que o Porto não jogou tanto assim. O Porto marcou um golo com uma infelicidade do Roberto, sem ter feito nada para isso. O Roberto não tinha feito qualquer defesa. Portanto, há uma bola também chutada da linha lateral e que o Roberto, por infelicidade, a mete dentro da baliza. Há 2 penaltis que eu tenho dúvidas se algum deles existe. Portanto, e há 2 ou 3 situações de golo para o Benfica e 2 para o Porto. Uma delas de um falhanço do Sidney que entrega a bola ao Falcão, portanto, que ele falha um golo. Portanto, eu não vi grandes jogadas. Aliás, o único futebol que eu vi jogado foi do Benfica. Porque o Porto, as situações que o Porto criou, é na parte final o Cristiano Rodrigues, portanto, que falha aquele golo. Isolado, Falcão também falha. O Falcão que falha numa entrega de bola. Está explicado. Numa entrega de bola do Sidney, portanto, que infantilmente entregou a bola ao Falcão. Portanto, e tirando isso, eu não vi mais situações de perigo do Futebol Clube do Porto. E pelo contrário, vi o Saviola falhar um golo certo, vi o Cardoso falhar 2 golos, vi aquela parte final. Portanto, aquilo que eu continuo a dizer, que é a estrelinha mesmo. O Cardoso falhou 2 golos que antes, ou depois de ser expulso? Que é a estrelinha de principiante, treinador, porque mais uma vez se provou aquela parte final que não dá o empate e não veio do sabe porque é que não deu o empate. Portanto, porque o Benfica não estou nada de acordo com o Porto fez um jogo. Acho que o Porto fez um jogo dentro daquilo que vem sendo habitual, um jogo fraco, teve a estrelinha mais uma vez. É fraco. Imagina se fosse bom. Por isso é que eu digo que isto é sorte principiante. Isto é sorte principiante. Vamos ver este ciclo que ele diz 3 anos. Eu vou estar cá para ver. Se Deus quiser. Ele diz que o Porto tem uma grande equipe médica. Pode ser mais. Tem uma grande equipe médica. Mas a equipe médica não pode fazer tudo. Pois não. Pode fazer uma época e tal, mas não pode fazer tudo. O facto da direção encarnada nós não temos Mantorras, nem Nuno Gomes, nem pode parecer chocante para algumas pessoas, mas eu estou completamente de acordo com aquilo que o Benfica fez. Passar então agora a Manuel Andrade sobre o Benfica não para falar sobre o apagão, mas de uma forma muito rápida. Sobre o apagão, eu gostava de dizer que realmente, para coroar uma equipa como o Futebol Clube do Porto, uma vitória com só mesmo as estrelas, a luz é desnecessária. E, portanto, a luz das estrelas foi, na realidade, aquilo que era necessário. Exatamente. Agora, ótimo. Foi pena, foi realmente algumas pessoas terem tropeçado ao subir porque não havia luz, crianças, idosos, do Porto, não estavam lá Benfica, idosos nem crianças. do Sporting. Não estavam lá idosos foi nem crianças. Foi pena isso acontecer. Foi pena ser posto em causa a segurança de toda a Manuel, gente. não estavam e lá obviamente crianças, que isto não é... Obviamente que isto, eu não posso pensar, nem quero acreditar que isto foi propositado. Qual é o seu comentário sobre os jogadores não levarem as crianças? Esta questão da água é um déjà vu, porque o Barcelona já se viu. Agora, a questão da luz, obviamente que isto para mim demonstra que as condições técnicas do estado da luz deviam ser reavaliadas rapidamente. E segundo, realmente foi um problema técnico, porque não é possível que alguém de bom senso tenha feito uma coisa daquela. Desejo-lhe mais uma vez os parabéns de facto pela conquista do título do Campeonato Nacional. Por hoje foi tudo no Bola na Marca. Voltamos para a próxima semana.